A paz do Senhor seja com todos, amém? Tome teu assento, aleluia, glória a Deus. Você já cumprimentou a pessoa que está ao teu lado? Já cumprimentou? Amém? Já não cumprimentou ainda? Por favor, cumprimente, amém? Dá-lhe a paz, Deus abençoe, em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, amém. Estamos juntos aqui para celebrar e adorar o nome do Senhor. As crianças estão liberadas, amém? As crianças podem sair, receberão a ministração, ensinamento da palavra do Senhor, dando uma linguagem mais compreensível para elas. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Está conosco, pessoas estão vindo pela primeira vez, sempre são bem-vindas. A Maria, a Sofia, onde está, por favor? Maria, Sofia, Deus abençoe. O evangelista Vadson, amém? Meu amado, Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem está próximo, já cumprimentou? Cumprimenta de novo, amém? Se fizer calo na mão dela, tanto cumprimentar, vai ser bênção. Aleluia. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Meu querido, quiser sentar aqui à frente, seja bem-vindo, amém, evangelista? Você está aqui à frente, glória a Deus, aleluia, amém. Pastora Rosana pede oração por uma amiga, amém? Pede oração por uma amiga, né? Que sua filha única faleceu e deixou uma criança de 8 anos. Vamos estar apresentando a Deus, amém? Estenda as mãos. Pai Celestial, entregamos nas tuas santas mãos, o Senhor possa trazer consolo no momento de dor, de aflição, porque nós sabemos que a morte, Senhor, ó Deus, a morte causa uma saudade, crava no coração, mas Tu és maravilhoso para trazer a consolação em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor, aleluia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 21. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Elias apresentou-se a todo o povo e disse: até quando vocês vão titubear? Que palavra estranha, titubear. Para um lado e para outro. Se o Senhor é Deus, siga-no. Se porém é Baal, siga-no. O povo, contudo, nada respondeu. Eu tenho uma outra versão que diz somente essa parte, que nós iremos, pela misericórdia do Senhor, estar meditando nesta noite. Até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Quem sabe está na tua mão esta versão: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Amém? O tema da mensagem é: em quem confiar? Repete comigo, por favor. Em quem confiar? Amém. Amados, nós temos aqui um cenário nesse texto, um cenário muito conturbado, de um conflito, de uma, eu chamaria de bifurcação espiritual, de dois caminhos, de duas situações, de duas decisões que Israel estava. Ou seja, qual era? Nós tínhamos, nesta época, nós tínhamos um rei em Israel por nome de rei Acabe, e a sua esposa por nome de Jezabel. Acabe veio se aparentar de uma mulher pagã, idólatra, que praticamente esta mulher mudou a cabeça dele.
transformou Israel num caos espiritual. Enquanto que Acabe deveria seguir os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, da qual Deus deu através de Moisés, seguindo pelos juízes, seguindo pelos profetas, mas justamente Acabe, ele vai dar ouvido à sua esposa, a uma mulher pagã, maligna, e ela vai trazer uma influência terrível para a nação de Israel. Se nós pararmos para pensar, a Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher. O homem é o cabeça da mulher, né? Mas alguns dizem que a mulher é o pescoço. E praticamente aqui é um pescoço essa mulher. Ela vira a cabeça de Acabe para o mal. E se for pescoço, era pescoço sem carne mesmo, só o osso mesmo essa mulher. Essa mulher vai trazer uma influência espiritual tremenda para Israel. Esta mulher vai trazer uma confusão no meio do povo. Olha para você ver a influência maligna de uma líder, porque praticamente ela lidera mais que Acabe, ela manda mais que Acabe. Esse é o grande perigo. Se você ver pela história, esta mulher fazia um trabalho social. Naquela época, para esse tipo de coisa, para a religião daquela época, era maravilhosa. Ela sustentava 450 profetas de Baal e 400 de Azera. Comia na sua mesa. O que significa isso? Que eles tinham pão, tinham alimento, tinha cobertura, tinha teto para morar, tudo financiado por Jezabel. Que coisa essa mulher, hein? 850 profetas. O ministério dela praticamente era grande. Olha só que coisa terrível. Ou seja, a oferta, dízimo, contribuição, a arrecadação que tinha em Israel, que subia até o palácio do rei Acabe, era transferido para sustentar 850 profetas de Baal e Aserá. Culto idólatra. E quem era o deus Baal? Deus dos cananeus, dos fenícios. E esse Deus, ele era senhor da chuva. Olha só. Ele trazia tempestades. Ele ajudava na fertilidade agrícola. Que coisa? Ajudava no agronegócio daquela época. Esse Baal, esse Deus. Isso para você ver a crença, a credibilidade que eles davam a Deus chamado Baal. Quem é essa deusa chamada Azera, ou Azera, conforme a pronúncia? Era uma deusa cananeia. Alguns dizem que era filha ou esposa de Baal. Então era uma confusão lá, né? Ou era filho ou era esposa, tinha um parentesco entre eles, ou seja, um abismo chama outro mesmo, né? Essa deusa, ela também era da fertilidade, e se fazia árvores sagradas, que nós chamamos hoje de totem, esses totem que se fazia para Azerá, para ser cultuada. Então tinha toda essa adoração, esse vínculo de Jezabel com esses deuses pagãos. Promoveu-se em Israel a idolatria, o paganismo. Promoveu-se em Israel, como nós falamos, esse ofício de sacerdotes. Um ofício, pessoal, 850? Era uma turminha boa, hein? Era uma turminha boa que você tinha lá. Então, tudo isso era justamente o cenário da qual estava Israel. Mas a Bíblia nos fala que Deus naqueles dias tinha levantado um profeta chamado Elias. Que coisa, né? Eu aprendo uma lição. Em momentos de desafios, Deus levanta homens e mulheres de Deus. Aleluia. Pastor, nossa, eu passo uma luta, pastor, eu passo uma luta assim, acolá. É nos desafios que Deus levanta você, para capacitar você, para que você seja justamente a pessoa que vai ser usada para promover
a glória de Deus é vitória em nome do Senhor Jesus. Agora Elias, como nós sabemos, né, Deus havia feito maravilhas através dele, milagres tinham acontecido, lá no capítulo 17, você pode ler depois na tua casa, milagres tremendos, e agora Elias, ele vai se encontrar com o rei Acabe, e Acabe fala para ele, você que é o perturbador de Israel, você que está perturbando a nação de Israel, olha só que interessante, ele é esperto, ele pega, vai transferir para o profeta Elias o que está acontecendo em Israel. O que vem a ser, pastor? Havia seca, falta de água, o povo não tinha água, uma grande dificuldade, falta de fertilidade, e justamente então Acabe vai lançar a culpa para Elias. Você que está perturbando, né? Você que está atrapalhando. E agora é interessante as palavras de Elias, amado. Ele fala, eu não estou perturbando, não estou perturbando ninguém, porque você e tua mulher, vocês estão deixando de seguir o Senhor, estão deixando de servir a Deus. Sabe qual a maior dificuldade do nosso país, do nosso Brasil? Sabe qual a maior dificuldade? Não na esfera social, não na esfera financeira, econômica, não na esfera, a nossa dificuldade do Brasil é o perigo de cada vez nos afastarmos da presença de Deus, é cada vez mais distanciarmos do Senhor e da sua palavra. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Se afastarmos de Deus, vamos sofrer as consequências de todo o mal que nós estamos semeando, mas em nome de Jesus de Nazaré, a minha oração, sabe o quê? Que Deus restaure a igreja no Brasil, que Deus abençoe a igreja no Brasil, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a igreja tem que ser sal e luz aqui neste mundo. Aleluia. E agora é interessante que Elias vai fazer um desafio. Repita comigo, a vida cristã é de desafio. Ele faz o seguinte, vamos reunir no Monte Carmelo, chama todo o povo para o Monte Carmelo. Pastora Nancy, quando nós estivemos em Israel, você a primeira vez, eu a segunda vez, direto de Tel Aviv, do aeroporto, nós fomos direto para o Monte Carmelo. Foi a primeira visita a Israel que nós fizemos. Nós fomos direto para o Monte Carmelo. Pegamos ali de Tel Aviv uma van, atravessamos, fomos subindo até chegar no Monte Carmelo. A senhora guia era a senhora Suzana, que esteve conosco, né? E ali nós chegamos no Monte Carmelo. Você chega, logo já chega no platô, no monte, e do monte o Vale de Israel, onde vai ter a batalha do Magedon. Então você olha toda aquela região, e chegando ali é interessante que, então, Elias fala, todo o povo vá. E eu agora, logicamente, todo o povo não foram. Mas Elias, ele chama que Acabe fosse, que os profetas de Baal e Azerá fossem. Mas pelo texto você pode analisar que os profetas de Baal vão, de Azerá não vão. Pela Bíblia não registra que vão. A Bíblia não fala que vão, então não pode dizer que foram, não sei. Mas os 450 profetas estavam lá. Ele sobe ali ao monte e Elias vai fazer um desafio. Aleluia. Ele foi desafiado, agora ele vai desafiar. Muitas vezes nós pensamos, meu Deus, que desafio eu estou. Confia no Senhor, que Deus nos dá vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E naquele instante, então Elias, ele fala, aqui estão os profetas de Baal, só eu fiquei profeta do Senhor. E você conhece a história bíblica. Ele fala, olha, pega o novilho, e vocês vão construir um altar, vão preparar o novilho, colocar sobre o altar, não meta fogo. Vocês vão clamar para que venha fogo. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Aleluia. Se a gente parar para pensar, Isaías desafiou, hein? Elias desafiou. Elias realmente teve que ter coragem para falar o que falou. E diz a palavra do Senhor que os profetas de Baal, então, eles preparam ali e começam a clamar, Baal responde, Baal responde, Baal responde. E até a hora do sacrifício, até determinada hora, eles começaram a se cortar,
com lancetas, tirando sangue do próprio corpo, saltando de um lado para o outro. Baal responde. Aí Elias foi tirar uma. Ó, o seguinte, grita mais alto. Pode ser que está dormindo, viajando. Pode ser que está ocupado, não está ouvindo. Grita mais alto, grita mais alto. E eles gritaram e nada. Mas, amados, qual é a questão? É que Elias então perguntou: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês ficarem em duas situações e qual vocês vão escolher? O que vem à nossa mente, amados, é o seguinte: como está a nossa vida cristã? Será que realmente estamos servindo ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, buscando o Senhor, uma vida autêntica, real? Ou será que estamos muitas vezes oscilando? Essa versão que eu citei para vocês, justamente oscilação. Um dia você quer servir a Deus, outro dia você não quer. Um dia você quer estar na presença do Senhor, outro dia você não quer. Então o perigo é justamente que Israel estava oscilando, estava cocheando entre dois pensamentos. Vamos servir ao Senhor ou não? É justamente esta questão que Elias havia colocado para o povo ter entendimento e ter uma decisão. Aleluia. Quantas vezes na nossa vida, eu vou começar nesse ponto familiar, quantas pessoas muitas vezes estão oscilando entre dois pensamentos dentro do matrimônio, no casamento? Pessoas que muitas vezes até em nosso meio evangélico, pessoas que de repente você escuta algumas pessoas comentando: não sei se mantenho o meu casamento, não sei se vou continuar meu matrimônio, não sei se vai permanecer sim ou não. As pessoas ficam oscilando. Parece que as pessoas se esquecem do seu compromisso, em primeiro lugar, com Deus. Construir família é bênção, mas é um desafio, principalmente nos dias atuais, onde praticamente os conflitos familiares estão cada vez mais crescendo em nosso meio, e nós precisamos entender de uma coisa: não, à luz da palavra de Deus, foi Deus que me deu esta família, Deus que instituiu pela sua palavra, eu vou lutar a cada dia para mantê-la em nome do Senhor. Aleluia. Muitas vezes as pessoas ficam oscilando também na sua vida cristã, de servir a Deus. Amados, Jesus, uma certa feita, ele falou a uma igreja: vocês são mornos, você não é frio e nem você é quente. Você precisa tomar uma decisão. Muitas vezes na nossa vida cristã nós ficamos oscilando, ficamos perguntando para nós mesmos: o que eu vou fazer? Faço ou não faço? Eu estou ou não estou? Por isso que Elias então lançou o desafio. Aqui estão os deuses que eles estão dizendo que são Baal e Azerá, e aqui está o Senhor. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, vamos continuar servindo ao Senhor, vamos continuar na presença do Senhor nosso Deus. O que é lamentável, igreja, é que a maioria estava seguindo a liderança de Jezabel e Acabe. É lamentável que do Senhor havia pouco profeta, nesse caso específico aqui, no Monte Carmelo, somente Elias, mas para Baal e Azerá, 850. É interessante que a gente sempre vê, né? A maioria está de um lado, a maioria está pelejando de um lado, e a tendência você vai achar que a maioria está certa, a grande maioria que está vencendo. Então a proporção era de 850 por 1, ou 1 por 850. Mas, aleluia, Deus é maior, aleluia. E Elias vai então. Olha, vocês não conseguiram? Eu gosto do texto, igreja, quando diz a palavra do Senhor, no capítulo 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Para Elias falar isso aqui, tinha que ter muita segurança e fé em Deus, muita confiança no Senhor, porque se não aconteceu nada, agora tinha que acontecer com ele, agora era a vez dele. Ele diz: chegai-vos a mim.
O que nós precisamos, sabe o quê? De mais autenticidade na nossa vida com Deus, para que as pessoas olhem para nós e realmente vejam que você é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Oh, aleluia, está entendendo isso? Glória a Deus. Olha o versículo 30 então. Chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele, porque o povo é dito, boa esta palavra, Elias. Gostamos desta palavra. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Queremos resposta. Aleluia. Sabe o que o nosso Brasil precisa? De resposta. Resposta que venha de Deus para nós. Porque diante desse caos que nós estamos vivendo nos dias atuais, somente Deus tem a resposta para nós. A resposta não vem de Brasília, a resposta vem do Senhor para nós. Oh, glória a Deus, aleluia. E todo o povo se achegou a ele, e Elias restaurou o altar do Senhor que havia sido derrubado. O que é altar? Altar, nós começamos a lembrar de altar, vamos citar o caso de Abrão. Quando Deus chamou Abrão para sair da tua terra, do meio da sua parentela, da casa de seus pais, diz que Abrão, ele saiu, Deus ia abençoá-lo, ele saiu, sabe o que ele fez? Ele construiu um altar ao Senhor. O altar era feito de pedra bruta, sem ser lapidada, sem ser trabalhada, era colocada as pedras, colocava-se lenha, pegava-se um animal, primogênito da criação, sem defeito, era morto, colocado ali, colocava o fogo, aquilo era queimado diante do Senhor, oferenda ao Senhor nosso Deus. Também o altar era um local que você se colocava a sua própria vida diante do Senhor nosso Deus, é apresentação ao Senhor, é culto ao Senhor nosso Deus. O altar é justamente uma posição que você reverenciava para adoração ao Senhor. E o altar de Israel estava quebrado, o altar de Israel estava derrubado. Eu quero dizer uma coisa para você, há muitas situações na nossa vida cristã que o nosso altar está quebrado, está derrubado. Situações muitas vezes que nós causamos, situações muitas vezes que nós não entendemos, e nosso altar de estar em comunhão, é adoração na presença de Deus, ele é derrubado. É derrubado. O altar é lugar de vida e comunhão com Deus, de acesso na presença de Deus, mas tem hora que o nosso altar, ele é danificado, porque no altar, você tem que ter uma coisa no altar, voluntariedade, espontaneidade e vontade de se apresentar na presença de Deus, não é algo obrigatório. Deus não obrigou Abrão a fazer altar, Deus ensinou sobre o altar, mas não obrigou até o altar. Significa o quê? Nós não somos obrigados a ser pessoas cristãs, a ser crente, evangélico, o termo que você quiser usar, mas se Deus te chamou para fazer, glória a Deus por isso. Por isso que Jesus disse, não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Você é um escolhido para construir um altar, e nesse altar ter uma vida de adoração ao Senhor nosso Deus. Aleluia. O altar estava derrubado, o altar estava quebrado. Aleluia. E é interessante que ele vai fazer uma coisa, eu diria assim, bem específica, bem didática, de ensinamento. O altar que Elias vai reconstruir é um altar, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Aleluia. Irmão, sabe o grande perigo? A gente querer servir a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Ele simplesmente, ele vai pegar 12 pedras, cada pedra representando uma tribo de Israel. Deus falou para ele fazer isso? Deus não falou nada. Mas ele vai fazer porque quando você tem um coração movido para Deus, ele te vai dar estratégia para você fazer algo para ele. Bendito seja o Senhor. E aquilo que você fizer, não se glorie. É Ele que deu capacidade e inteligência para você fazer para a glória do nome dEle. Bendito seja o Senhor. Amém, igreja?
Deus falou, ele pega 12 pedras, 31, 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual vieram a palavra do Senhor: Israel será o teu nome. Eu gosto de uma coisa aqui. Quantas pedras ele pegou? Pegou? 12. Ele pegou 13. Sabe por quê? Porque 13 seria a pedra de Elias. Ele pega as 12 pedras. Não estou falando 13 porque ele era da esquerda, não é isso. Mas ele não pega a 13ª pedra. Ele pega as pedras que representam a nação de Israel. A representação é para Israel. Altar é lugar de renúncia. Altar é lugar que você apresenta, você não está preocupado em receber algo. Aleluia. Glória a Deus. Eu começo a entender, irmãos, que esse texto aqui vai justamente nos ensinar, porque Deus respondeu diante da oração de Elias. Altar que você constrói, de acordo com a palavra do Senhor, em humildade e obediência, tem resposta de Deus. Construa altar aos moldes da palavra de Deus, que está a resposta do Senhor para a tua vida. Não faça do seu jeitinho brasileiro, mas faça de acordo com a palavra do Senhor. 12 pedras. Irmãos, é o seguinte, é uma representação. O que poderia muitas vezes Elias fazer? Cada pedra vai escrever um nome: Judá, Zebulon, Isacar, Gade, cada um as 12. Não, ele não escreve, mas uma representação. Aleluia. E esteja Israel será o teu nome. Dos 12, na verdade, ele está dizendo, das 12 pedras, representa Israel. Aleluia. Hoje o que seria? Representa a igreja do Senhor. Você só representa a igreja, não precisa ter meu nome nem o seu. Não tem que ter nosso nome, tem que ter o nome, a igreja. Bendito seja o Senhor. Nós temos, de uma forma de organização humana, instituição, aos moldes, à lei do país, nós temos a placa lá, a Zona Sul. Mas é tão importante estar do lado de fora, porque o que importa? Igreja. Igreja. Bendito seja, você está entendendo isso, meu irmão? O que importa? A igreja. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. O nome de denominação não importa para Deus. O que Deus importa é a igreja. Deus não tem a denominação em São Paulo. Deus tem uma igreja em São Paulo. Deus tem uma igreja no estado de São Paulo. Deus tem uma igreja no Brasil. E Deus tem uma igreja no mundo. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E glória a Deus, meu irmão, de você fazer parte da igreja. Aleluia. Nós somos o Israel de Deus. 32. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Você percebe que tudo que ele vai fazer é em nome do Senhor, para o Senhor. Aleluia. É importante isso. A Bíblia nos fala, tudo quanto fizerdes, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Que o Espírito Santo nos ajude a tudo que nós fizermos, fazermos para o Senhor conhecer. Você está no culto aqui? Para Deus. Você cantou? Para Deus. Você está cultuando? Para Deus. Sabe por quê? Deus, Jesus Cristo é o centro do culto, da adoração. Aleluia, Ele é. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Glória ao nome do Senhor. Eu como pastor, pregador, e quem é também, todos aqui foram, a gente fica numa plataforma para melhor visão, mas na verdade, aleluia, Ele que é alto, Ele que é sublime, Ele que é maravilhoso. Bendito seja o Senhor. A Ele, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha que coisa linda, igreja. Aleluia. Edificou o altar em nome do Senhor. Depois, fez em redor do altar um rego, valetas, que poderia caber 2 medidas de semente. Armou a lenha sobre as pedras, sobre o altar, dividiu o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. E agora ele vai pedir uma coisa.
Ele vai pedir: enche de água 4 cântaros e derrama sobre o holocausto e sobre a lenha. Ele manda fazer isso 3 vezes. Oh, eu começo a pensar uma coisa. Se estava difícil pegar fogo na lenha e no animal, sem riscar nada, e ele manda molhar com água, para ficar mais difícil. Segunda coisa, ele manda jogar água, mas naquele monte, com a escassez de água que tinha em Israel, de um longo tempo, e ainda trazer água no monte, para jogar sobre a água, ele precisava de água, gente. Era tempo de seca em Israel, precisava de água para banho, para tomar, para os animais e tudo mais. Então ele vai pegar água e vai dispensar algo para sobrevivência para o ser humano. O ser humano ficar 3 dias sem tomar água é horrível. Qual foi o grande sofrimento de Israel e murmuração no deserto? A falta de água. Falta de água. Primeira praga no Egito, transformar a água em sangue. Água em sangue. Então, praticamente, era justamente água, de suma importância. De suma importância. Tanto é que as pessoas falam para a gente, quando você vai no médico, ele pergunta o que para você, depois do nome. Você está tomando o quê? Água, não é? Só coisa você não sabe o que faz. O médico fala: está tomando água? Fala: toma. Aí você liga a televisão, a Sabesp fala: economiza água. É para tomar ou é para economizar? Eu não sei o que eu faço. Ele economiza água. Quando a gente está com água, qualquer água você toma. Na hora da sede, na hora da sede assim, água. Traz água. Joga sobre as pedras, joga sobre a lenha, joga sobre o animal. Joga e começou a derramar, a primeira vez, de novo, a segunda, a terceira. Aleluia. Depois que é montado todo o cenário de desafio diante de Israel, e o povo está só observando o que vai acontecer. O que vai acontecer? Aleluia. Glória a Deus. Veja só, versículo 36. Sucedeu, pois, que sendo já hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: ele sabia a hora de orar pela resposta de Deus. Aleluia. Já aconteceu com você? Você, de repente, você recebe um toque para orar, parece que alguém está chamando: Alencar, vem orar. Já aconteceu com você alguma vez? Aquela vontade de orar, meu Deus, aquela sede de orar, aquela coisa, Você acorda de madrugada assim. Por que acordei? Acordou para quê? Para escutar o guarda noturno apitando na tua cabeça? Tem hora que de repente Deus te chama, é agora. Quem sabe se nesta noite não é agora que Deus te chamando para você orar e vencer um grande desafio de Deus na tua vida? Quem sabe? E uma certa feita, eu falei: Senhor, deitei por volta de umas 10 horas, cansado demais, cheguei do meu trabalho, falei: Senhor, me acorda às 3 horas da manhã que eu quero orar. Quero orar, Senhor. Aí fui dormir. Aí daqui a pouco, acordei, acordei assim. A Nancy, minha esposa, estava do meu lado. Eu acordei, olhei no relógio digital, 3 horas. Aí eu virei. Aí fechei o olho de novo. Aí cochilando, escutei assim: Alencar. Olhei no relógio. Entendi. Eu pedi para chamar. Deus está chamando. O Espírito Santo chama homens e mulheres de Deus. Aleluia. Sabe por que te chama? Porque você tem ouvido para ouvi-lo. E você é homem de Deus e mulher de Deus para ouvir a sua voz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Oh, bendito seja o Senhor. Chega a hora da tarde, ele sabe a hora, o momento. Irmãos, naquela época ele não tinha um relógio digital.
Ele não sabia. Deixa eu ver quantas horas, está na hora. Está na hora do sacrifício da tarde agora. Apitou aqui. Não. É algo que Deus tocou no coração dele para fazer. Aleluia. Quando você está diante de um desafio, Deus te toca, meu irmão. Deus vai tocar em você, para que a obra dele seja glorificada através da tua vida. Aleluia. Continua no versículo 36. Vou repetir. Sucedeu, pois, que sendo já a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou e disse, ele vai fazer oração. Aleluia. Sabe quando tem resposta? Quando nós oramos. Aleluia. Quanto mais nós oramos, mais nos aproximamos da resposta de Deus para nós. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Muitas vezes nós deixamos de receber algo, porque nós não estamos orando. Mas Deus sabe da minha necessidade, para que eu vou orar? Se Deus sabe, mas Ele quer te ouvir. Ele quer ter um prazer de te ouvir. Tem muitos desafios diante de nós, que nós poderíamos vencê-los, mas não vencemos porque nós não oramos. Nós não oramos. Aleluia. Gaste tempo na oração, que você vai gastar menos tempo te estressando com os problemas. Gaste mais tempo na oração. Ore mais. Aleluia. Está escrito então que ele vai orar. Vamos ler então a oração de Elias. Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel. Ele é destinatário, ele fala, é o Deus, eu estou falando com o Deus de Israel. Quando o povo estava ouvindo ali, Acabe estava ouvindo, quando os profetas estavam ouvindo, quando o povo de Israel estava ouvindo, ele estava dizendo, estou falando com o Deus de Abraão, que é o nosso pai, que é o nosso início dessa nação que Deus colocou aqui na terra. Ele vai direcionar, povo, lembre-se que nós somos filhos de Abraão, de Isaque, o da promessa que veio, e de Israel, Jacó, de quem surgiu as 12 tribos de Israel. Ele está orando e ao mesmo tempo ele está ensinando o povo. Oração é ensino para os outros, para nós também. Amém? Quando você ora, você está aprendendo. Por isso que a oração é um modelo maravilhoso. Pai nosso. Olha como é só, olha o início da oração, é o destinatário. Pai, Ele é nosso, Ele é meu Pai, é Pai, mesmo daquelas pessoas que estão, Ele ainda é Pai, ainda que a pessoa esteja no nível de ser criatura, não é filho de Deus ainda, mas em nome do Senhor vai se tornar filho e filha de Deus. Amém? Continua a oração. Seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Que coisa, né? O que eu gosto aqui, que Elias não faz um marketing para ele. Atenção, agora vai cair fogo. Vocês não sabem com quem está aqui. O profeta Elias. O profeta que realmente ouviu a voz de Deus. Vocês vão ver, agora vai acontecer. Eu estou aqui e vai detonar. Uma vez um pastor amigo meu, ele disse que quebrou a cara. Ele disse que foi pregar em um lugar, falou assim, hoje eu vou arrebentar a boca do balão para pregar. Saiu de lá humilde, sem graça, porque ele disse que ia arrebentar a boca do balão na pregação. O marketing não é para o homem, o marketing é para ele. Aleluia. Elias então ele vai dizer que eu sou teu servo e conforme tua palavra tenho feito todas estas coisas. Aleluia. Quando você não está oscilando entre dois pensamentos, o que você faz é na direção de Deus. E se você fizer uma atrapalhada, oh meu Deus, eu errei, deixa eu voltar aqui, Senhor, eu errei, não é, perdão, Senhor, mas você tem humildade para reconhecer que você errou na tua decisão. Deus não está dizendo para você, não, agora eu sou perfeito, agora, olha só, é um pé na frente do outro, não vacilo, não oscilo. Não, na tua caminhada você pode oscilar, você pode errar, você pode falhar, mas você tem que reconhecer e ter humildade de, errei. Para, dá marcha ré,
reconhecer o erro e vai pelo caminho certo. Deus se agrada disso. Agora tem gente que faz errado. Não, eu estou errado mesmo, é o diabo, viu? É o diabo que colocou eu aqui. É as pessoas que me atrapalharam de estar aqui. Não, reconheça. Seja o diabo, seja os outros, seja você, mas reconheça. Dá marcha ré. Aleluia. Você acha que carro tem ré? Quem acredita nisso? Carro tem ré ou não tem? Se for de kart, não tem. Eu fui pilotado, não tinha, né? Que coisa, só tem, assim, aperta e anda e anda. Terrível isso daí. Não gostei, queria dar ré, não tem. Eu tentei dar ré, não tem. Então, mas na vida cristã existe a marcha ré. E muitas vezes nós temos que aprender a ter uma marcha ré na vida. Poxa, eu oscilei. Senhor, tem misericórdia. Eu vou seguir em frente. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Continuando, queridos. Ele vai dizer, 37, responde-me, Senhor. Responde para que esse povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus e que tu fizeste voltar seu coração. E que faz o coração deles voltar para ti. Essa versão fala aqui. Que o coração deles, esse povo, volte para ti, Senhor. O interesse de Elias, que Israel fosse restaurado e conhecesse o Senhor e parasse de ter dois pensamentos. Nessa bifurcação, somente servisse ao Senhor. Versículo de número 38. Por favor, coloque, eu vou ler nessa versão então. Diga então. Amém. Com Deus é tão fácil, né? Não é verdade? Então. Aleluia. Para a gente, né, meu amado? É com limitação, com impossibilidade, difícil, mas Deus é assim. Ele termina de orar, então. Quantas letras tem então? Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, com aquele acentozinho lá, aquela cobrinha. 5 letras, diga 5 letras. Tantos problemas em Israel? Então, vírgula, olha só, o fogo do Senhor, aleluia. Por isso que a Bíblia diz, a terra sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Haja porção seca, e houve porção seca. Apareça, e apareça. Deus, pela sua palavra e pelo seu poder, criou todas as coisas. Por isso que, então, Deus mandou fogo do céu. Continua orando, se humilhando, reconhecendo tuas fraquezas, porque logo veio, então. Eu vou levar um então essa semana comigo. Vou guardar esse então comigo. Seja o que for, qualquer coisa, então, Deus responde. Oh, aleluia. Então o fogo do Senhor caiu, diga comigo, do Senhor, que vem a resposta. Baal não pôde responder. 850 ali, esperando com de Azerá, nada poderia responder. E estava o chefe ali de Israel, Acabe. Caiu e queimou completamente. O então de Deus é feito por completo. Deus não faz nada pela metade. O que Deus faz é por completo. Aleluia. Glória a Deus. Então, o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto, o animal, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Você já viu fogo queimar água? Fogo queimar água. Eu já vi jogar gasolina, um combustível na água, e você lançar o fogo e queimar na superfície aquele combustível, mas a água não. Eu quero dizer uma coisa para você, o nosso Deus faz coisas sobrenaturais, que vá além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós.
A questão é nós confiarmos nesse Deus, igreja. Igreja, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor que faz maravilhas. Aleluia! Bendito seja o Senhor. 39. Quando todo o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o quê? O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia, bendito seja o Senhor. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Aleluia. Israel estava diante de dois caminhos, dois pensamentos, duas situações: ou vamos servir aos deuses, ou vamos servir ao Senhor. Aleluia. Igreja, mais do que nunca, precisamos ter uma posição: serviremos somente ao Senhor. Seremos cristãos de fato, de verdade, de identidade, em todo momento da nossa vida. Não vamos abrir mão da nossa fé, da nossa confiança e esperança no Senhor nosso Deus. Por quê? Profetas de deuses vão perecer, mas o que é profeta do Senhor vai permanecer. Se coloque em pé para nós orarmos. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Elias, ele é chamado de profeta que trouxe avivamento em Israel. Trouxe avivamento em Israel. Aí você vai dizer: pastor, mas era Elias, né? E eu? Eu não sou como Elias. Eu não tenho a fé do profeta Elias. Elias não. Elias era diferente, pastor. Afinal de contas, Elias nem morreu, subiu numa carruagem de fogo, subiu aos céus, nem provou a morte. Não se tem atestado de óbito de Elias nem de Enoque. Não tem atestado de óbito desses homens. Enoque também foi outro, que andou com Deus e levou para si. Mas a Bíblia nos fala, aleluia, através de Tiago, no Novo Testamento, capítulo 5, verso 17, Elias era como nós, humano e sujeito aos mesmos sentimentos. Orou com fervor para que não chovesse. Por 3 anos e meses não choveu sobre a terra. Orou novamente, e o céu deu chuva, e a terra fez produzir os seus frutos. Há uma versão que diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, às mesmas fraquezas que nós. Nós muitas vezes acreditamos que Elias era um super-homem, um super-profeta. Não era. Era um homem realmente, como nós. Fale como nós. Depois você estuda para você ver o que vai acontecer depois. Depois o que vai acontecer com Elias. Ele vai ter medo, vai se esconder numa caverna. Elias vai ter depressão, sofreu um estresse, depressão, pânico. A síndrome de Burnout pegou em Elias. Pegou, era sujeito humano. Mas tem uma coisa, aleluia, ele entendeu que meditando tudo isso, ele sabia que no Senhor estava a sua fé, esperança e confiança. Que Deus nos ajude, irmãos, que nós possamos, como tema desta mensagem nesta noite, em quem confiar. Em quem confiar. Israel confiava nos deuses, infelizmente, mas nós temos que confiar no Senhor, no nosso Cristo, no nosso Jesus. Eu estava conversando alguns instantes com o irmão da nossa igreja,
nosso irmão diácono, muito querido nosso, que nós vemos o quadro hoje de instabilidade social, instabilidade econômica, não só do Brasil, do mundo como um todo, guerras e mais guerras. Vamos parar com uma guerra, aí começa outra, em outro país. Esqueceram da guerra da Rússia com a Ucrânia. Por que esqueceram? Porque agora Estados Unidos e Irã, e outras que existem por aí afora. Isso existe. É um efeito de problemas que vai cobrindo o outro, mas existe. Parar de falar sobre o terremoto da Venezuela, parar de falar. Se falou tanto da Copa do Mundo, e foram deixando para trás outras coisas. Então o mundo nosso cada vez mais está tornando instável, de insegurança tremenda. Eu conversei essa semana com uma pessoa, ele falando da parte comercial que ele atua, na área imobiliária aqui de São Paulo. Difícil demais. Mas o que nós devemos fazer? Confiar no Senhor. Eu gosto muito do texto. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para todo sempre. Aleluia. O justo não precisa agir com ilegalidade, o justo não precisa fazer injustiça. Sabe por quê? Porque o Senhor o abençoará, o Senhor o acolherá, e ele verá que os Salmos 23 da sua vida: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus vai prover, Deus vai te cuidar, e se vier os problemas, sabe o que vai acontecer? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque fizeste do Senhor a tua sombra. A sombra do Altíssimo está te protegendo, está te guardando. Deus, aleluia. Oh Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Igreja, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Jesus. Então para quê cochear em teus pensamentos? Não, o nosso caminho é o Senhor, o nosso alvo é Jesus Cristo, a nossa fé é no Senhor Jesus a cada dia. Então, diante de todas as circunstâncias, não vamos agora, aleluia, ficar entre dois pensamentos. Não, é no Senhor que está a nossa fé, nossa confiança e a nossa esperança a cada dia. Bendito seja o Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Te adoramos, Senhor, bendizemos o teu santo nome, que tu estás conosco pelo teu Espírito, pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos, Senhor, nos teus caminhos. Orienta-nos, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra, que o teu Espírito Santo, Senhor, seja, ó Deus maravilhoso, o eixo da nossa vida, a bússola, Senhor, para a nossa mente, para caminharmos, Senhor, na tua vontade, Senhor, para nem pensarmos em outro caminho, a não ser que o Senhor, para não buscarmos, Senhor, conhecimento em outra coisa, direção em outra coisa. Não, Senhor, a direção nossa está no Senhor, está em Ti, em guiar nossos passos. É a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Pastor Mateus, podem sentar. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Graças a Deus por esta palavra, que venhamos a cada dia a permanecer no Senhor, a confiar totalmente no Senhor, porque Ele é que nos guia, que nos fortalece a cada dia. E eu quero fazer um convite agora para você nesta noite, para mim também, nós ofertarmos na casa do Senhor, nós entregarmos ao Senhor nossa oferta, nosso dízimo,
como uma maneira de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. A Bíblia nos ensina, em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para seu alimento. Da mesma forma Ele proverá e multiplicará sua semente, e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. É importante a gente ter um entendimento do que Paulo aqui está dizendo. Quem concede a semente para que eu e você venhamos a plantar é o Senhor. O Senhor, Ele concede a semente, e além de conceder a semente para nós semearmos na obra do Senhor, Ele concede também o alimento para nossas vidas. Tudo que temos, tudo que conquistamos vem das mãos do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor Ele nos permite desfrutar neste mundo vem da mão do Senhor. E quando nós temos esse entendimento sobre isso, nós então ofertamos na obra do Senhor com alegria, com satisfação, porque nós fazemos isso para que o reino de Deus avance, para que vidas venham ser impactadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Então eu convido você a ofertar nesta noite, a dizimar nesta noite e a fazer isso com alegria. Amém? Os diáconos podem entrar, por gentileza. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Você pode ofertar através da maquininha, através do Pix, mas oferte nesta noite para a glória de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Alguém ainda precisa da maquininha? Amém? Convido você a se colocar de pé. Estenda a tua mão para cá. Glória a Deus. Vamos orar, vamos consagrar ao Senhor cada contribuição. Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós, Senhor, nesta noite entendemos através da tua palavra, Senhor, a oportunidade de ofertar na tua casa. Fazemos isso com alegria em nosso coração, meu Pai. Fazemos isso com o entendimento de que quem supre, Senhor, esta semente é o Senhor. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que traz provisão, é o Senhor que nos dá o alimento, é o Senhor que cuida da nossa família, Senhor. E te damos graça por isso. E por isso, Senhor Jesus, nós, Senhor, com uma maneira de gratidão, nós entregamos a Ti nosso dízimo, nossa oferta, meu Pai, e nós consagramos cada contribuição na Tua obra, para que o Teu reino continue avançando, Senhor, para que, Senhor, não somente aqui, Senhor, mas também os missionários que nós apoiamos, que eles venham também, Senhor, avançar através, Senhor, de ofertas que entregamos aqui na Tua obra, Senhor, e o Teu Evangelho seja, Senhor, alcançado em mais vidas e vidas, em o nome de Jesus, amém e amém. Aplauda ao Senhor, podem sentar. Glória a Deus, amém, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amanhã, segunda-feira, teremos uma reunião às 20 horas, com líderes de pequenos grupos e também auxiliares, às 20 horas. Na quarta-feira nós temos o culto da vitória, às 20 horas. Nós temos na sexta-feira oração, 15 horas, 3 horas da tarde. E no sábado teremos o trabalho dos jovens aqui, né? É dos jovens agora? Não. Dos homens, perdão. Dos homens, né? Dos homens jovens. Jovens idosos também. Tá bom?
Que horas até? Pais e filhos, né? Uma reunião de pais e filhos. O pastor Fábio Zamana está viajando, mas pediu para comunicar aos irmãos. Amém? E nós teremos retorno do curso teológico dia 3 de agosto. 3 de agosto, teologia, retorno com a matéria Pentateuco. O pastor Mateus vai estar ministrando Pentateuco, depois em seguida a matéria Evangelhos. Tá bom? Evangelhos. Amém. Amados, neste mês de julho, Deus tinha colocado no meu coração sobre ministrarmos, a mensagem central foi confiança, logicamente confiança em Deus. Pela manhã, nós ungimos os irmãos, ungimos as pessoas em nome do Senhor Jesus, como se fosse assim, selando então, este mês de julho, na mensagem confiança no Senhor. Então, se você deseja que nós ungimos você, amém? Nós faremos agora nesse instante, em nome do Senhor Jesus. Pode ficar em pé, igreja. Amém? Quem quiser receber essa unção, por favor, o diaconato, um diácono, por favor, oriente os irmãos para ficar na fila. Nós vamos estar orando, como assim o fizemos pela manhã. Amém? Pastora Nancy vai estar orando, vou estar ungindo as pessoas em nome de Jesus.